Agora a gente tem um ar já mais seco dominando o estado na comparação com os últimos dias. Mas olha aqui no mapa, tem parte da serra e do litoral norte onde o tempo ainda pode ficar instável. Não tem mais risco de temporal, ainda bem. Devem ser chuvas alternadas com períodos de céu nublado ao longo do dia. Na serra, um pouco mais fechado, no litoral, o sol pode até aparecer. O que também já não preocupa mais é o vento, que já não está mais tão forte quanto no começo dessa semana. Mas é preciso ter atenção para a baixa umidade relativa do ar, principalmente entre o oeste e o noroeste do Rio Grande do Sul. O sol predomina e em quase todo o estado a umidade fica em níveis críticos no começo da tarde. Mas nestas regiões, na metade oeste, como um todo, pode ficar abaixo dos 20%. Daqui a pouco vou mostrar esse mapa para você também com essa previsão. Vamos ver o mapa com a previsão de temperaturas máximas. As áreas mais secas terão temperatura mais alta, chega a 35 graus em Santa Rosa, em São Borja, 36 em Alegrete, 36 também em Uruguaiana. Ontem já chegou a 34 graus e 2 décimos em São Borja. Hoje passa disso. 34,2 foi o registro oficial das estações do Instituto Nacional de Meteorologia. Claro que a sensação na rua acabava sendo até de ainda mais calor com o sol que já fazia no oeste. Máxima de 31 hoje em Santana do Livramento, 29 em Porto Alegre. Vamos dar uma olhadinha na capital gaúcha, que agora já está com 20 graus, com tempo em Rio Grande. Nós vamos ouvir meteorologistas falando sobre a previsão para a nova estação e como ela deve influenciar no nosso dia a dia em geral e também na produção rural. Pouco a gente vai saber mais detalhes sobre o verão, mas em resumo, a previsão é de um verão mais quente e com chuva abaixo da média nos próximos 3 meses no Rio Grande do Sul. E como a Jerusa comentou, a chuva já está muito irregular aqui no estado. Nessa faixa aqui em amarelo, desde o sul, passando pela campanha e chegando na fronteira oeste, são cerca de 20 dias sem chuva acima de 10 milímetros no mesmo dia. Na campanha e no oeste, a gente chega agora ao dia 21 de dezembro, já calculando que caiu 100 milímetros a menos do que o normal para essa época do ano. Na faixa mais ao norte, nesses tons aqui azulados, a gente vê que tem chovido um pouco mais. Tá? Faz menos tempo que está faltando chuva, poucos dias, inclusive. Só que como a gente viu, e a Jerusa também comentou, ou a chuva é muito mal distribuída, ou chega em forma de temporal. Isso também prejudica a produção, porque acaba destruindo as plantas que estão no campo. E hoje já não chove. Na maior parte do Rio Grande do Sul, a gente deve ter chuva fraca e passageira só entre a serra e o litoral norte. Hoje não tem risco de temporal. Destaque para a umidade relativa do ar muito baixa, em índices críticos, abaixo dos 30% já na campanha, na região central, no noroeste e na fronteira oeste. A gente tem índices abaixo do ideal em todas as regiões do estado. O ideal, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, são 60%. E você vê que até mesmo no sul, na faixa litorânea, a gente fica abaixo disso, porque fica abaixo dos 60%. Chama atenção para o oeste e o noroeste, abaixo dos 20%. E você vê agora como está o tempo em Santa Rosa. Na cidade do noroeste gaúcho, nesse momento permanece seco. Amanhã tem sol em todas as regiões do estado e temperaturas ainda um pouco mais altas do que hoje. Sexta-feira agora na tela. Faz ainda mais calor e com sol em todo o Rio Grande do Sul. Aí, no fim do dia, numa parte da fronteira oeste, chegam instabilidades que podem causar chuva e aí já começa a ter risco de temporal. Temporal que deve ser rápido, mas causar problemas. Com toda essa pouca chuva prevista para os próximos dias, a umidade do solo deve baixar ainda mais, mas agora a situação já é preocupante em algumas regiões. Na fronteira oeste, a gente está vendo aqui esse tom de amarelo mais escuro e até mesmo indo para o tom alaranjado, a gente tem índices de 20% ou menos. No sul do estado, a gente está com menos de 30% de umidade no solo agora. Em áreas secas, assim, o risco de queimadas aumenta. No sul, a gente viu o que um raio que caiu na estação ecológica do Taim causou na semana passada 5 dias de incêndio e uma área enorme destruída por causa do fogo. Nas outras regiões, o índice não está tão baixo assim, mas umidade alta mesmo só entre o norte e a Serra Gaúcha. E o tempo? Bom, lá em Uruguaiana até é melhor fazer as compras à noite, porque de tarde vai estar um calorão terrível. Vamos relembrar aqui, olhando os mapas, tempo firme na maior parte do estado, só uma parte da serra e do litoral norte pode ter chuva. Chuva que deve ser assim, vem um período com nuvem, depois pode chover, depois
abre um pouquinho, aí volta a chover. Não tem alerta para temporal, é o mais importante. Agora cedo tem um pouco mais de nuvens entre Pelotas e Rio Grande, mas a tendência é que o tempo abra também. E com isso você está vendo que a maior parte do estado fica com sol e poucas nuvens. Temperaturas agora, como eu disse, em Uruguaiana vai fazer um calorão, 36 graus. Em Livramento chega a 32, em Santa Cruz do Sul e em Cruz Alta 31, 35 em Santa Rosa, 28 em Pelotas, 29 em Mostardas, 25 em Torres e 27 em Rio Grande, caso já tenha alguém só pensando em praia. Ontem a máxima no estado foi a 34 graus em São Borja. Hoje já é mais quente do que ontem e os próximos dias serão mais quentes do que os últimos. Vamos dar uma olhadinha também na previsão de umidade relativa do ar, que é um ponto que merece muita atenção hoje em todo o estado, porque a gente vê índices abaixo do ideal, que é 60% para a nossa saúde, em praticamente todo o Rio Grande do Sul. E chama atenção para a Campanha, Centro, Noroeste e Oeste, que ficam abaixo dos 30%, já é índice crítico. E principalmente Fronteira Oeste e região das Missões abaixo dos 15%. No horário de temperatura mais alta, a umidade fica mais baixa. Agora vamos dar uma olhadinha na previsão para amanhã. Vamos seguir pensando nas praias aí em Capão da Canoa, no litoral norte. Tempo firme amanhã, hoje ainda chance de chuva. Máxima de 28 graus. Em Rio Grande, no litoral sul, também máxima de 28 graus na quinta-feira, com tempo firme. Se alguém vai curtir a programação de Natal na Serra e vai para Gramado, mínima de 13 amanhã, máxima de 28 graus. Mas não podemos esquecer que em alguns lugares vai fazer um calorão. É o caso de Itaqui, lá na fronteira oeste, mínima de 21 e máxima de 36. Daqui a pouquinho a gente fala mais da previsão para os próximos dias. Vamos voltar a falar do tempo. A gente tem sol predominando no estado, mas ainda hoje pode ter pancadas de chuva na Serra e no litoral norte. Mesmo assim, atenção para a umidade relativa do ar, que fica muito baixa, muito abaixo do ideal a partir da tarde de hoje e com temperaturas altas. 31 graus de máxima em Bagé, 31 em Santa Cruz do Sul, em Cruz Alta, 36 em Alegrete, Uruguaiana, 35 em São Borja, em Santa Rosa, em Porto Alegre, 29 graus. Amanhã, de novo, ar seco dominando o estado. A gente vai ter umidade baixa mais uma vez, na maioria das regiões, especialmente no centro, Campanha, oeste e noroeste. E amanhã, tempo firme em todas as regiões, nenhuma área com condição para chuva. Vai esquentar mais um pouquinho. Previsão de máxima amanhã em Porto Alegre de 31 graus. Em Pelotas chega aos 29, 28 em Rio Grande, 26 em Torres, 28 em Caxias do Sul e 33 em Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento, 36 em Alegrete, Uruguaiana e 35 em São Borja e em Santa Rosa. Na sexta-feira deve ficar um pouco mais abafado na comparação com quinta, com o sol aparecendo em todo o estado. No fim do dia pode ter chuva no oeste gaúcho na sexta-feira. E o verão, que começa hoje, só para relembrar, porque a gente falou bastante ao longo de todo o Bom Dia Rio Grande, deve ser, comparado com uma média histórica, um pouco mais quente, mas com ondas de calor mais curtas do que o último verão e um verão mais seco do que o normal comparado com a média histórica, ou seja, com menos chuva, ainda por causa do efeito do fenômeno Laninha, que muda o sistema de chuvas no país e aí deixa o tempo mais seco aqui no Rio Grande do Sul. Só que, como o Thiago destacou mais cedo, conversando com o meteorologista, na comparação entre dezembro e janeiro, janeiro deve ter um pouquinho mais de chuva do que dezembro. Pode ajudar a amenizar um pouco os problemas que a gente já vem enfrentando depois de vários meses com estiagem.